Amém. Deus abençoe. Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Grande Criador, rogamos que suas bênçãos reveladas continue repousando sobre o seu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Completa deidade entre o seu povo. Desde o princípio, Deus vem mostrando quem Ele é e se existe mais do que Ele. Deuteronômio 32, verso 39. Vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo. O único e verdadeiro Deus. Isaías 43, 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. Vê que a salvação é do Senhor. Ele anunciou e ele salvou. Ninguém mais. Vou ter que repetir esse parágrafo 100 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. São coisas que não adianta querer fugir, isso é importante. Isso é tão importante porque a revelação da deidade veio nos dias do irmão Branham. Deus estava fazendo claro para nós o que Ele é. Assim como nos dias de Cristo, Deus estava fazendo claro que Ele é. Lá nos dias de Cristo, Deus tinha que ser um homem na terra. Então, nos dias do irmão Branham, ele veio fazer claro para nós. Por isso que Lee Osborne diz, ele quis mostrar para nós com quem ele pareceu. Ele pareceu um homem. Sempre foi assim. Então, vendo o que Isaías diz,
Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação pertence a Cristo. Ele é Senhor e Salvador. Ele é tudo que você precisa. Agora, o profeta Isaías está dizendo assim que Deus estava falando: eu anunciei a salvação. Eu salvei. Ele não foi um outro. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, esse Deus veio no Filho. O Filho era que revelava esse Deus, que é Espírito, invisível. Ninguém nunca o verá. Só pode vê-lo em Cristo. Ali está a completa deidade entre o povo. Então, a completa deidade esteve entre os judeus. Eu estou falando agora da completa deidade entre os gentios. Porque isso tinha que acontecer na luz do amanhecer e à luz do entardecer. Tinha que acontecer. Eu sou o primeiro, luz do amanhecer. Eu sou o último, luz do entardecer. Tudo isso você tem que notar. Eu sou alfa, luz do amanhecer, entre os judeus. Eu sou o ômega, luz do entardecer, entre os gentios. Essas coisas só tem que fazer ficar mais claro para nós. Ilumina mais. Então, eu anunciei e eu salvei. Quando a Bíblia fala com respeito ao Filho, é porque é o meio de Deus se manifestar a nós. Tem que ser num corpo. Filho, como Filho do homem, Jesus Cristo. Filho do homem, Jesus Cristo no profeta. Ali estava outro Filho. Era o Filho. Deus numa carne chamada Jesus Cristo. Deus numa carne chamada William Branham. Então, isso daqui só revela mais o que Deus é para todos nós. Eu anunciei. Ele anunciou através de quem? Dos profetas. Eu salvei. Eu salvei através de quem? Do Filho. Era eu salvei. Mas ele tinha que usar um homem para salvar. Porque foi um homem que caiu. Então tinha que um homem salvar. Mas o homem que caiu, ele não veio pelo sexo. Ele caiu ao sexo. O homem que veio para salvar também não veio pelo sexo. Porque o que caiu não veio pelo sexo. Quem veio para te salvar também não veio pelo sexo. Ele veio acima do sexo. Obra do Espírito Santo. Sua geração. Amém? Isto para poder te salvar. Não podia ser outro. Um homem natural não podia te salvar. Qualquer homem simples não podia te salvar. Porque o homem que caiu não foi um homem do sexo. Ele caiu ao sexo. Foi ali que começou a geração de Caim e Abel, que vieram pelo sexo. Caim veio pela serpente. Abel veio por Adão. Amém. Isto é a revelação. A gente tem que ter a revelação. Eu anunciei. Eu salvei. Quer você um tipo do Antigo Testamento? Voltemos ao Jardim do Éden. Parágrafo 100, a revelação de Jesus Cristo. Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho, Adão, se havia perdido, mandou Deus um anjo, mandou a um filho, mandou outro igual a nós? Não. Amém? Estão vendo como que a revelação... Isso que é mensagem do profeta. Tem aqueles que pregam a mensagem do profeta dizendo que é dois. E que o pai é maior que o filho. E assim eles querem formar duas personalidades, dizendo que é uma personalidade só. Porque se tem um maior,
é duas personalidades. E Deus é uma personalidade. Deus não é de dupla personalidade. Ele é uma personalidade. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é presente, ele é onisciente, ele é onipotente, mas ele é único. Não tem outro além dele. Agora, o que é o corpo? O corpo é a manifestação que você vai enxergar esse Deus. Você não pode enxergar esse Deus fora de Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Fora dele, você nunca vai enxergar Deus. Porque ali está a imagem do Deus invisível. Amém? Então, ele salvou, ele anunciou e ele salvou. E ele não mandou um filho, uma segunda pessoa, um mais fraco. Não. Ele se fez mortal, fraco, pequeno. Nasceu entre os homens. Ninguém percebia que era a completa deidade. Mas era, um menino chorou na manjedoura. Como sempre é um menino. Não, era a completa deidade. Que tinha nascido na terra. E precisava mostrar a deidade, o que é Deus. E ele veio revelar esse Deus, não o outro Deus. Ele veio manifestar a Deus. Amém. Bom, é provável que quem tem que falar, por isso que eu estou falando, né? Tem que falar em deidade. A completa deidade. Só que eu falo sobre isso para poder mostrar para você que nos dias de Jesus, eles não viram a completa deidade entre os judeus. E hoje, no tempo dos gentios, também eles não viram a completa deidade entre os gentios. Ele diz, mas há dois deuses. Não, há duas manifestações que ele diz que viria desta forma. Ele diz que manifestaria assim, ao nascer do sol e ao pôr do sol. É Deus quem diz que essas coisas seriam assim, que ele é o primeiro e é o último. Ele não diz que ele é Lutero, que ele é Wesley, que ele é Pentecostais. Ele não diz eu sou Paulo, eu sou Irineu, eu sou Martim, eu sou Columba, eu sou Lutero, eu sou Wesley. Ele não diz. Ele diz eu sou o primeiro e o último. Então eu sou Jesus e eu sou Brana. É difícil para as pessoas entender, diz, meu Deus do céu, esse povo é louco mesmo. Mas é isso que é. Você fica a vida inteira dizendo, eu sou o primeiro e o último, mas não sabe o que é isso? Você sabe que primeiro, ele manifestou lá na Judéia, mas o último? O último seria nos Estados Unidos. Eu sou o primeiro e o último. O irmão Brana diz claramente assim, ele nunca disse nada do meio. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. E nunca disse, eu sou Lutero, eu sou Wesley. Nunca disse. Eu sou o primeiro e o último. Porque ele veio como esse ministério, a completa deidade entre o povo judeu. Lá no Oriente, mas ele diz, eu sou o último. E quando ele veio aos judeus, ele não falou aos gentios. Ele até avisou os discípulos, vocês não entram na casa dos gentios. É só na casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, quando ele veio como último, ele disse para William Branham, não entre lá também, entre os judeus, não vá. Porque agora é entre os gentios a completa deidade entre o seu povo. Alguém da própria mensagem diz, eu queria ver onde é que está escrito na mensagem do profeta. Quer? Então vamos lá. Isso daqui a gente não prega sem ter um parágrafo, não, senão a gente enrola. A gente prega porque a coisa está clara. É 203, o único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Isso aqui eu já li para vocês. O finalzinho do parágrafo, ele diz assim, o fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza. Se produz o quê?
a completa plenitude de Deus entre o seu povo. A falta, o porquê. É porque é o fato de haver fermento. Fermento é denominação. Entre vocês. Olha, faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente. Entre vocês. Isto quer dizer, cada tempo que nós tivermos um espírito denominacional entre nós, nós não conseguimos ver a completa plenitude da deidade entre nós. Porque é fermento. Denominação é fermento. Interpretação humano é fermento. Concílio de pastores é fermento. Plenário de pastores é fermento. É por isso que não se pode ver a completa deidade entre o seu povo, porque está num monte de ministros onde Deus não fala. Deus só fala ao indivíduo e não ao grupo. Ele só fala com o indivíduo. Bem-aventurado és tu, não sois vós. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, o seminário de Anás, de Caifás, carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus, mas você está vendo Ele aqui na terra. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe o que ele está querendo dizer? Tu és o Cristo, a manifestação do invisível, que é o Filho do Deus vivo, é a manifestação daquele que não se vê. Amém. Eu começo a ficar religioso. Isso é bom demais. Agora, olha para vocês verem que isso daqui é tão claro, porque no tempo, eu vou deixar mais para frente para me encerrar aqui. No tempo de Jesus Cristo, estava a completa deidade de Deus entre o seu povo. A completa. Mas isso tinha que repetir ao pôr do sol. Mas ninguém sabia. É por isso que as pessoas confundiram William Branham com Jesus Cristo. E dizem, ele é meu Senhor. Eles erraram nisso. Eles professaram a fé em William Branham como Senhor Jesus Cristo. Eles erraram nisso. Eles tinham que ver que era a manifestação do Senhor no irmão Branham. Era aquela manifestação do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor. Onde lemos aqui, há um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Eu tomei isso para falar sobre uma coisa e me veio outra. Só para falar sobre o batismo. Um só batismo. Que as pessoas falam, aí, você tem que ser batizado, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou nós falamos, você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Achamos que isso é tudo. Não, isso é o início da estrada. O profeta mostra que o que prova que você pertence ao corpo de Cristo não é o batismo nas águas. Batismo nas águas você entra em companheirismo com os humanos. Mas é o batismo com o Espírito Santo, uma só fé. Não tem, tem a fé batista, metodista, a fé católica, tem a fé assembleana, tem a fé pentecostal. É um monte de fé que existe, não, uma só fé. Agora é difícil. No tempo de Paulo havia muitos, e Paulo pregou, há uma só fé. Alguém pode dizer, ô Paulo, mas você quer dizer que você é o único só? Você que tem a mensagem e só você que tem a fé genuína, é de você dar uma só fé. Uma só. Não tem duas, é uma só. Aí outros que não pregavam como Paulo pregava, podia dizer, mas espera lá, e nós que pregamos assim, ele diz, há uma só fé. E você tem que crer desse jeito. Ah, não, nós temos a fé assim. Tem a fé em Allan Kardec, tem a fé em Jesus Cristo. Outro tem a fé no Pai, no Filho e do Espírito Santo. O macumbeiro, os que faziam estas orações fortes, como diz no tempo do irmão Branham, eles cortavam pena
para chamar a tempestade sobre a reunião do Mombrana, ele saiu cortando pena e jogando para o ar e dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O feiticeiro ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas William Branham subiu num lugarzinho lá e diz: em nome de Jesus Cristo, eu afasto esta tempestade. E dentro de 2 minutos o sol brilha. A completa deidade entre o seu povo. Eles não viam isso. Eles não viam. Tinham várias fés. Agora hoje tem a fé em Goiânia, fé em São Paulo, fé em Franca, e fé no Sul, e fé, e vai... Não, uma só fé. Deus só vai respeitar a mensagem do seu profeta nesse dia, como Deus respeitou esta Bíblia que nós pregamos 2000 anos. Agora a mensagem do profeta é a revelação dessa Bíblia. E Deus não respeita nenhuma fé. É uma só fé. Esta é a fé de que os trovões foram revelados nos 7 selos. Há uma só fé. E esta é a fé de que o Cordeiro teve que sair do trono, tomar o livro, converter em leão, descer como anjo forte e dar a revelação do livro aberto para o 7º anjo, William Marion Branham. Uma só fé. Isso exclui as demais fés. Deus não trata com estas outras fés. Há uma só fé. Um só Senhor. Não tem 2 nem 3, um só Senhor. E esse Senhor não é partido. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Agora, onde encontramos estas coisas? Vamos lá. É bom encontrar que fica melhor que o profeta pregou. Essa é a fé. A fé em dualidade, dizendo que o Pai é maior que o Filho. Esta fé não foi pregada por William Branham. Há uma só fé. William Branham pregou. Parágrafo 62 em diante. Eu não vou poder ler tudo, mas é tão bom isso daqui. 62 e 63, a revelação de Jesus Cristo. Sim, se houvesse 3 deuses, ou se houvesse 2, ou se houvesse 2 pessoas, ou se houvesse um Pai mais forte do que o Filho, você bem poderia batizar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um só Deus. E o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé que Deus diz através de Paulo. Há uma só fé. Paulo pregou. Branham veio e pregou. Há uma só fé. Esta é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus e somente um. Por isso é que Pedro batizou daquela maneira em Pentecostes. Ele teve que ficar fiel à revelação, a qual foi assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eis aí o Senhor Jesus Cristo. Agora você sabe o que os polêmicos tomam aqui? Olha aí, Deus o fez. Então tinha um outro. Deus o fez. Se Deus o fez Senhor e Cristo, é porque aquele Deus estava naquele Jesus. E foi por isso que ele diz: você é Senhor e Cristo. Eu te faço Senhor e Cristo, porque eu, o único verdadeiro Deus, estou em você. Aleluia. Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, diz William Branham, esta é uma só fé. Essa fé de dualidade, pregado por alguém que andou com William Branham, joga no lixo. Não é bíblica. Não é da mensagem do profeta. Uma só fé, não 2 fés, uma só fé. Foi William Branham que pregou isso aqui, ó. Parágrafo 63. A revelação de Jesus Cristo. Isso aqui já está dizendo a revelação de Jesus Cristo. Você não precisa procurar sobre deidade, mas lugar nenhum.
Procura aqui a revelação de Jesus Cristo. Olha o livro aqui. A revelação de Jesus Cristo. Você quer saber sobre casamento e divórcio? Pode procurar no livro Casamento e Divórcio. Você quer saber sobre os selos? Procura nos 7 selos. Aqui está. Se Jesus é Senhor, diz William Branham, e Cristo, então ele, Jesus, é. E não pode ser outra coisa menos. Jesus, olha aqui, Jesus não pode ser outra coisa menos. E eles dizem que Jesus é menos que o Pai. Essa é a fé, uma só fé de William Branham. Deus não respeita as fés que existem. De Lutero, de Wesley, de Pentecostais, e nem da primeira e segunda etapa. E Deus não respeita a fé de quem andou com o irmão Branham, mas a fé que teve o William Branham. Uma só fé. Uma só fé. E não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifestada em carne. Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifestada em carne. Irmão, esses pregadores que vêm pregando essa dualidade é para enganar os que têm que ser enganados. A gente ainda tem que dar graças a Deus por esses pregadores, porque eles vieram para enganar. Os trinitarianos vieram para enganar. Graças a Deus que os trinitarianos vieram para enganar. Mas do outro lado, graças a Deus, os escolhidos não serão enganados. Deixa eles enganarem. Graças a Deus por eles. Porque os que têm que ser enganados precisam ter alguém para os enganar. Como aqueles que têm que ser revelados, tem que ter alguém para os revelar. E Deus só trabalha numa só fé, um só Senhor, é Jesus Cristo. Aqui está em Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. O Salvador, que é Isaías 43, verso 10 e 11 diz: Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu anunciei, eu salvei. Aqui na cidade de Davi nasceu este Senhor, de Isaías 43, 10 e 11. Pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Há um só Senhor. Não existe um Senhor Pai e um Senhor Filho, não. É só o Senhor Pai mesmo. E agora, o que é o Filho? O Filho está mostrando que só é esse Senhor. Porque você tem que ver um só. E o Pai é Espírito, você tem que ver Ele no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Irmãos, até a pregação sobre a divindade, a deidade de Deus entre o seu povo, hoje clareou muito mais. Que coisa tremenda, isso aqui é muito bom. Não é Deus em 3 pessoas e nem Deus em 2. Não é Deus em 2 pessoas também. Não é Deus um pai grande e um filho menor. Mas um Deus, uma pessoa com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem-no uma vez mais. Porque os judeus não escutaram. Escutem vocês, os gentios, uma vez mais. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Aí a interpretação vem pelo profeta. Senhor, entre aspas, Pai. Cristo, entre aspas, Espírito Santo. São Jesus. Porque Ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isto não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, então nada o fará. Senhor não é outro, Cristo não é outro. Este Jesus é o Senhor, Jesus Cristo, um só Deus. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Bom, temos falado sobre isso. Um só Deus, uma só fé. Tem coisa que Deus fala para o povo que ele obedece. Você sabe que desde o Antigo Testamento, um judeu não podia casar com pessoa de outra nação.
E quando fazia isto, a pessoa estava em problema. Porque Deus já tinha orientado para eles permanecerem na linhagem sanguínea. Naquele tempo, era uma linhagem sanguínea. Hoje você tem que saber que a linhagem que você está não é do sangue natural, mas do sobrenatural. A linhagem sanguínea, naquele tempo, eles não podiam sair fora do sangue de Abraão, do sangue de Isaac, do sangue de Jacó. Eles não podiam sair fora. Tinham que casar dentro daquele povo. E você acha que Deus casa com qualquer uma? Vou mostrar agora para vocês isto, porque, é claro, o irmão Brana pregou para nós a união invisível da noiva, da esposa. Esta é a união invisível. Isso quer dizer um casamento fora da vista do povo. Um casamento invisível. A união, que é casamento invisível da noiva. Ela é uma noiva e está casando agora. É um casamento invisível. Então, se há um só Deus, um só Senhor, Ele diz que casa. Ele diz Efésios, que Ele é a cabeça. Se Ele é a cabeça, porque Ele é Senhor. Ele é cabeça. Ele toma conta, Ele ordena, Ele alimenta, Ele guia, Ele informa, Ele fala, Ele vive nela. Ele é Senhor. Então, Ele sendo Senhor, você acha que Ele casaria com uma denominação? Todo mundo diz, não, Deus vai buscar a nossa igreja. Então Deus vai levar a Batista, casou com a Batista, casou com os metodistas, casou com os luteranos, wesleyanianos, pentecostais. Não, um só Deus, um só Senhor. E o casamento, ele tem que ter a esposa do jeito que ele ordenou para o povo ter esposa. Você não deve casar com um incrédulo. Paulo veio e orientou isto. Não se casa crente com um incrédulo. E incrédulo o que é hoje, irmão? Hoje está difícil arrumar casamento, irmão. Olha aí. E nós não proibimos casamento. Nós estamos ajudando as pessoas a orar a Deus para casarem. Mas tem muita luta, não importa. Não importa. Vocês vão ao casamento. Agora, vocês vão casar com qualquer pessoa? Não tem com quem casar, vou casar com uma incrédula? Você acha que Deus, no meio de tanta coisa, tanta igreja, ele diz, eu não estou achando ninguém que presta nessa terra, eu vou casar com a metodista mesmo, com o pentecostal, Não, Deus não fez isso. Deus não fez isso daí. Ele pegou a noiva, segundo diz São Paulo aos Efésios, ele diz que ele a lavou com o seu próprio sangue. Ele a lavou. Ele não casa com qualquer uma. Então você tem que saber quando Deus dá uma ordem para nós, que nós temos que obedecer aquela ordem. Ele diz que união há entre o crente e o incrédulo. Que comunhão há entre Cristo e Belial, que é Satanás. Que comunhão. Então ele está mostrando que o crente não deve casar com o incrédulo. Quem é a pessoa incrédula hoje? Você deveria aprender com essas irmãs, estes irmãos de hoje, que são casados há 20, 30, 40 anos, ou menos ou mais, que são casados e que não conseguem ganhar o seu cônjuge para a mensagem, para a palavra. Vocês jovens, deveriam pensar nisso, que eles estão sofrendo há 30, 40 anos, se possível, se eles pudessem voltar ao tempo, eles não casariam errado hoje. E você, moço e moça, hoje casa errado porque vocês estão famintos. Estão querendo um casamento? Então o primeiro que chega é esse mesmo. A primeira que aparece, foi Deus que mandou. Agora, vê se são crentes. Vê se crê na terceira etapa. Agora tem que apertar mais. É da mensagem. Que mensagem que é? Crê que o Cordeiro saiu do trono? Não, ideia não crê não. E você tem coragem de unir com uma coisa dessa?
Você tem coragem de casar? Você acha que Deus casou com os pentecostais quando eles rejeitaram essa mensagem? Deus levantou o Brana. Diz, você vai preparar um povo para mim. Deus não casou com esses outros luteranos, wesleyano, pentecostais. Deus não casou. Ele veio casar na era em que William Branham estava pregando, porque saiu de Laodiceia e criou um povo pela palavra falada. Esse povo obedece à palavra e Deus só casa com a palavra porque Deus é a palavra. Agora, se você é um bagaço, você casa com qualquer coisa. Se você é credo, você casa com credo. Você é dogma, você casa com dogma. Mas se você é a palavra, você só casa com a palavra. Deus não casou com qualquer um. E eu estou dizendo para você que Deus já casou. E não adianta você querer ser esposa dele, trinitária, dualista. Você ficou para trás, você perdeu o casamento. Ele não casa com incrédulo. Ele diz para nós não fazer e ele não faz também. Aleluia. Se Deus diz para nós não fazer, como que ele iria fazer hoje? Ah, não, mas como Deus também. Eu preciso de um casamento, mesmo que não é sexo, é espiritual. Mas eu preciso, eu não acho. Vai essa batista mesmo, vai essa pentecostal mesmo. Não vai, não. Não vai. Vai essa da primeira e segunda etapa, porque não acha quem crê que o Cordeiro saiu do trono. Não vai. Ele não casa. Ele casou com quem viu os trovões suados, pregados, revelados. Ele casou com quem viu ele dar o brado de leão. Aí que está o casamento. Ele deu o brado de leão. Aí ele casou. Ele casou com quem ouviu o brado de leão. Não é com incrédulos, não. Tem coisas na mensagem. Olha aqui. 246. A união invisível da noiva. Deus tinha que abrir estes 7 selos, não numa denominação. Eu sempre tenho estado contra isso, porém fora da denominação. Ele pode tomar uma noiva, não uma noiva denominacional. Ele não poderia fazê-lo, está contra sua própria palavra. Porque se ele ordenou para nós não fazer, diz, vocês têm que casar crente com crente. Não casa crente com incrédulo. Ele diz, não faça isso. Agora Deus ia fazer. Aí vem os crentes da mensagem do Mombrana, primeira e segunda etapa, são incrédulos no tocante à abertura dos 7 selos, à revelação dos trovões dentro dos 7 selos, são incrédulos e você acha que Deus casou com eles. Ah, é a maioria, não importa. Os pentecostais também o são e os católicos muito mais são a maioria. Deus não casa com maioria, Deus casa com a palavra. Ele é a palavra e ele só pode casar com quem é a palavra, tal qual ele o é. Amém. Eu fico satisfeito em ver o que Deus faz. Não importa o grupinho que somos. Eu não estou importando com isso, porque a igreja nos dias de João Batista foi meia dúzia. José e Maria, Simeão e Ana, Zacarias e Isabel. Meia dúzia. Isso foi o que o William Branham pregou. Isso foi uma igreja de meia dúzia quando o Messias estava na terra. E ele foi e ganhou miríades de pessoas, que são mais de 10.000 pessoas. Ele ganhou. Quando ele chegou na cruz, a Bíblia diz que ele ficaria só. Por isso, quando as mulheres vinham correndo atrás dele para a cruz, ele dizia, filho de Jerusalém, não choreis por mim. Isso é um homem forte, que morre por mim, morre por você, mas ele é forte. Não choreis por mim. Não fica lamentando por mim. Aí a gente põe a mão no ombro do outro, você está chorando por mim, muito obrigado que está chorando por mim, lamentando por mim, muito obrigado por sua oração. Jesus diz, cala a boca, não chore por mim, chora por vocês mesmos. Como que vocês vão chorar por mim? Eu sou Deus, eu tenho que passar por isso. Não choreis por mim, nem venham atrás de mim. Filhos de Jerusalém, voltai para vossas casas. Não vem chorando atrás de mim. Oh, mas vocês são seguidores. Mas agora eu tenho que morrer sozinho, porque a palavra diz que eu ficarei sozinho. Não vem atrapalhar o cumprimento da palavra. Volta para casa. Eu vou morrer a vergonha da cruz, nu sobre a cruz. E para que vocês venham aqui atrás de mim, na cruz, volte para casa. Deixa a sua Maria vir.
para ele poder dar uma mensagem. Filho, João, aí está sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Não eis aqui, eis aí. Porque ele não era filho de Maria, ele era filho de Deus. O irmão Branham veio e diz: Deus deu o óvulo e o genes para Maria. Deus deu. Por isso ficou tido que a semente era da mulher, porque Deus deu para a mulher. E aí, irmão Branham vem e mostra isso, que a semente era da serpente. O diabo que deu aquela semente, a serpente, e a serpente deu para Eva. E a semente de Adão foi dada para Eva também. Com a mistura de sementes saiu gêmeos. Saiu um Caim que era do maligno. São João 3,12, 1 João 3,12, Caim era do maligno. E saiu um Abel que era de Deus. Lucas capítulo 4. Amém. Agora, será que dá para a gente enxergar estas coisas como elas são? Que dia que você saberia desta verdade? Escuta aqui. Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução ali de Goiânia, parágrafo 208 e 209. Tem mais aqui, mas eu vou ler isso aqui porque para mim é o suficiente. Deus está se dando a conhecer. Não devemos andar fazendo conversos ao cristianismo por meio do governo, da força, mas pela revelação. Cristo em você, tal como Deus estava em Cristo. Como Deus estava em Cristo, Cristo deve estar em você. O que Deus fez em Cristo, agora Cristo o faz em você. Os sinais que fez Deus em Cristo, Cristo os faz igualmente em você. Não é formoso? Como amo isto. Aí ele jogou tudo para mim e para você. Ele não diz assim, o que Cristo faz, eu faço. Não, ele diz você. Ele jogou para nós. Ele não falava ele. Senão ele falava São João 14,12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E nunca ele, William Branham, disse, é eu que creio nele e através de mim que está sendo feitas estas obras. Ele nunca disse, esse é o ministério da noiva. Ela tem que pregar que naqueles dias o que aconteceu foi isto. Aquele que creu em Deus verdadeiramente foi o sétimo anjo. Ao ponto de fazer o que Jesus fez e maior ainda, porque Jesus, o último, estava nele. Amém. Primeiro e último. Então aqui vem 209, Cristo Mistério de Deus Revelado, e diz, Jesus disse naquele dia, ou seja, este dia de hoje. Jesus falando, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai. Ele está dizendo assim, naquele dia, quando eu vim na terra, disse Jesus, naquele dia, eu vim na terra, o Pai estava aqui na terra, e vocês não conheceram o Pai em mim, mas naquele dia. Isso aqui é uma revelação, diz o irmão Branham. E ele diz, que dia que é? O irmão Branham diz que é hoje. Hoje, estou dizendo, no oeste. Naquele dia, quando esta revelação for dada a conhecer, quando essa luz chegar de Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado, naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai e o Pai em mim, porque os judeus no dia não conheceu que o Pai estava no Filho, mataram o Filho, ajuntou força judia com força romana e mataram o Filho. Mas Jesus diz, naquele dia conhecereis. Hoje eles não estão conhecendo, hoje eu estou aqui, o Pai está em mim, mas os judeus não estão conhecendo. Mas naquele dia, que dia? No entardecer, vocês conhecerão que eu estou no meu Pai, o meu Pai está em mim. Naquele dia, quando esta revelação for manifestada, no dia quando eu estiver manifestando no entardecer entre os gentios, como o último. Porque como o primeiro entre os judeus, eles não me viram. Mas agora, naquele dia, quando a coisa for revelada, o livro for aberto, os trovões soarem e os selos forem desatados, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai.
vós em mim e eu em vós. Naquele dia, aí o irmão Branham vem e mostra que é hoje. Que dia que é esse? Hoje. Vós conhecereis que eu estou no Pai e o Pai em mim. Eu em vós e vós em mim. Isto é quando a revelação for manifestada. Naquele dia será quando vós conhecereis que eu e o Pai somos um. Naquele dia. Que dia? Quando eu vier em William Branham, vocês vão ter que conhecer que eu e o Pai somos um. Porque naquele dia, quando o Pai veio em mim, lá no nascer do sol, os judeus não conheceram a completa revelação da deidade entre o povo. Naquele dia eles não conheceram. Mas agora, no fim do tempo, naquele dia, quando a revelação descer, vocês conhecerão este mistério. Era Deus no William Branham, era Deus no homem outra vez, era Deus numa carne outra vez. Aí vocês vão conhecer naquele dia. Estamos conhecendo neste dia. Oh, William Branham não podia dizer: quem me vê a mim vê o Pai, quem me vê a mim vê Deus. Mas era isso a verdade. Porque você não pode ver Deus fora de um profeta. Você só vê Deus num profeta. Você não pode hoje ver Deus fora do corpo dele. Ele tem um corpo onde o Espírito dele manifesta, onde ele batizou este povo. Um só Deus, uma só fé. Agora, um só batismo. Eu vou ter que chegar lá. Amém. Estas coisas aqui, irmão, vêm de mão beijada, assim, de Deus. Você entende? Vem fácil. Isso aqui é alimento que vem do céu. Facinho para nós. Isso aqui não é resultado das pessoas dizerem: eu orei demais e Deus me deu essa mensagem só para causar problema entre o povo. O povo dá: o homem é de oração. Esse sim, vamos estar com ele. Não, larga de mentir. Isso aqui vem é porque Deus quer dar. Essa é a hora da mensagem da terceira etapa. Quando Deus tem uma mensagem na terra, Ele pega um vaso e vai enchendo. Ele diz: só abre a boca e eu vou pondo. Abre a boca, eu encherei. Abre a boca. Isso daqui é só o que eu estou fazendo. Não estou fazendo mais nada, só estou abrindo a boca. Eu abro a boca e isso está caindo. E eu preciso terminar com o parágrafo. Falei da completa deidade. Mas tem esse daqui também, 211. O único lugar provido por Deus para adoração. Querem ver quem é a porta? Onde foi que Deus pôs seu nome? Em Jesus. E como pode você entrar a esse nome? Como se pode entrar? Por meio do batismo. Como? Por água? Pelo Espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Não é língua estranha pentecostal. Não é sensacionalismo, primeira e segunda etapa do irmão Branham. Bons pregadores que estão aí subindo no púlpito, batendo a perna e gritando e aleluia, achando que isso é tudo. Não é emoção. Irmão Branham pregou o batismo com o Espírito Santo sem sensação. Eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim a sua vontade. Simplesmente ela se engravidou. Eis aqui a igreja de Deus. Eis aqui o corpo místico do Senhor. Cumpre em mim a sua palavra. E os trovões entram e ela se engravida. Aleluia. Ei, glória. 212. O batismo na água serviu para colocar a você em companheirismo com o povo, mostrando que você tem reconhecido e tem aceito a Cristo, e é a verdade. Porém, esse é o batismo do Espírito Santo. Eu posso pronunciar o nome de Jesus sobre você ou batizar-lhe, porém isso não põe fim ao assunto. Esse já foi, me batizou, graças a Deus. Não, isso não põe fim ao assunto. Isso é o primeiro passo que o crente vai dar. O primeiro passo, crentinho de primeiro passo, que você tem que ficar de lado dele assim: dá um passinho bebê, dá um passinho neném, dá um passinho filho, dá um passinho, pode vir que o papai segura, mamãe segura, pode vir, vem, pisa assim, pisa em vão, e perninha mole, e cai para lá e para cá, vem, isso é batismo, está no início ainda, isso é o batismo nas águas, mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você sabe onde está o batismo das águas? O batismo nas águas está aqui perto da fé. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Ó, o batismo nas águas está aqui embaixo. Fé e novo nascimento é fundamento, diz William Branham. Fé e novo nascimento são fundamento. Agora, olha onde está o batismo do Espírito Santo, gente.
O crente pensa que por emoção, por sensação, é que ele tem batismo. Não, é lá em cima. Depois que termina as eras, aí vem o genuíno batismo com o Espírito Santo sobre o seu povo. Aleluia! 213. O único lugar provido por Deus para adoração. Porém, quando esse Espírito Santo, olha aqui, a palavra genuína, entra em você, a palavra Jesus, então, irmão, a mensagem já não lhe é segredo. Quando você batiza em nome de Jesus Cristo, aí você batizou faz 30 anos, 40 anos, e a palavra era segredo para você. O cordeiro não tinha saído do trono, a era não tinha terminado para você, era segredo para você. Agora, se você for batizado com o Espírito Santo, essa mensagem não vai ser segredo mais para você, porque essa mensagem foi desvendada pelo Espírito Santo em William Branham. Deus desvendou, Cristo abriu os selos e deu para o 7º anjo. Então está tudo desvendado. Mas se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você ainda não sabe nada. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Irmão, a mensagem já não lhe é segredo quando você é batizado com o Espírito Santo. Eu estou muito emocional, eu sinto muita presença de Deus, eu choro, eu até chego mais cedo na igreja para me orar. Mas você já reconheceu que o Cordeiro saiu do trono? Eu ponho as mãos sobre os enfermos, sai a dor de barriga, sai a dor de coluna, sai o mal do coração. Aleluia, Deus tem me abençoado. Mas você já viu que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos? Você já viu a completa deidade de Deus em carne humana entre nós? Você já teve esta revelação que Deus veio em William Branham como Deus veio em Jesus? Já teve esta revelação? Vou te levar lá para você ver, irmão. Porque tudo está claro, frente a você. Tudo está claro, frente a você. Aleluia, glória a Deus. Amém, 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 amém. Pera lá que eu tenho que encerrar aqui uma mensagem. Acho que eu perdi a mensagem, está aqui. Deixa eu terminar com esta mensagem aqui, que ela é muito importante. Vou voltar aqui. 203, o único lugar provido por Deus para adoração. Isso daqui é tremendo. Isso não se pôde fazer na era de Lutero. O quê? Ver a completa deidade em carne humana entre o seu povo. Isso não pôde fazer na era de Lutero. Tampouco pôde fazer na era de Wesley. Nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem-se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre o seu povo. Se os judeus tivessem uma unidade com Jesus Cristo, os judeus teriam uma unidade com a completa deidade de Deus entre eles. Se os gentios tiverem uma unidade com William Branham, com sua mensagem, com a revelação dos trovões dentro dos 7 selos, se os gentios tiverem esta revelação, eles terão uma unidade com a completa deidade de Deus entre o seu povo. Eles estão com aquela unidade, com a mensagem, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e mostrando os mesmos sinais visíveis a si mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra, na forma do profeta Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Ele está dizendo que agora, nesta unidade que nós devemos ter com a completa deidade de Deus entre o seu povo, hoje, com a mensagem de William Branham, esta unidade que devemos ter, assim como teve os mesmos sinais no ministério de William Branham, como aconteceu no tempo de Jesus Cristo, o profeta Deus. Agora aqui vem Deus manifestado numa carne outra vez. Isso aqui está 203, o único lugar provido por Deus para a adoração. E ele diz assim mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra, na forma do profeta Deus. Que tremendo, glória! Está prometido em Malaquias 4 e nas demais escrituras, onde adora você. Agora, onde adora você? Você diz, eu adoro a Jesus Cristo lá no Calvário, lá no leste. Ele diz, não, você tem que adorar Jesus Cristo que veio a completa deidade em carne humana entre nós, aqui no oeste. Você vai adorar Jesus Cristo na mensagem de William Branham, Jesus Cristo na revelação dos trovões.
Não adianta você falar, eu adoro ele. Não, aquilo é do passado. Você tem que adorar ele agora nesta manifestação do fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou Jesus e eu sou Brana. É Jesus dizendo, eu sou o primeiro e o último, porque o primeiro era ele ali, o último era William Brana, o último mensageiro, o último selo, o último trovão. Todos os demais tiveram seu tempo, mas Jesus nunca diz, eu sou Pedro, eu sou Paulo, eu sou isso aqui, contudo era naquele dia. Mas ele não diz, eu sou Martinho, eu sou Irineu, eu sou Lutero, eu sou Columba, eu sou Pentecostais. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Isto é, eu sou o primeiro ministério de salvação e o último ministério de revelação da palavra. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer estas coisas por revelação. Só o eleito pode abraçar esta verdade. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. Abre os olhos de alguém que precisa ter os olhos abertos. E aqueles que não podem ter os olhos abertos, eu sei que o Senhor mesmo pode deixar que os olhos deles sejam fechados, porque quando rejeito o amor da verdade, o Senhor envia a operação do erro. Então, Deus, te dou graça pelo amor da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.